Entretanto, Apoio Cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Vera Cruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe. Sejamos todos bem-vindos. Vamos imaginar a seguinte hipótese, bastante comum. O cidadão chega em casa de noite cansado, liga a TV no telejornal e assiste toda uma série de escândalos envolvendo propina, corrupção, suborno e etc. E acha aquilo tudo um absurdo, acha aquilo tudo um escândalo, acha aquilo tudo uma coisa anormal e fora do contexto brasileiro. De uma certa maneira, é bom que ele ache isso, porque nós não podemos banalizar um assunto assim tão sério, um assunto assim tão grave e fatos que são, na verdade, criminosos. Mas, de outro lado, nós temos que aqui ponderar, nesse que é um programa de diálogo e de pensamento, será que realmente a corrupção, toda a questão inerente ao desvio de conduta da nossa classe governante é uma coisa assim tão estranha, tão anormal, ou está inserido no contexto histórico do Brasil e nós é que estamos fartos disso tudo? Aí a gente é obrigado a pensar historicamente e voltar no tempo. Porque o Brasil é dominado, o Brasil é folcloricamente um país corrupto desde que era colônia de Portugal. Desde que Dom João VI veio para o Brasil, o então rei de Portugal veio para o Brasil em 1808, escorraçado por Napoleão Bonaparte, e em aqui chegando a corte portuguesa precisando de dinheiro, privada de seus domínios, e começou a vender títulos nobiliárquicos, título de barão, título de conde, título de visconde, em troca de dinheiro, se institucionalizou no Brasil colônia da época, que era o Rio de Janeiro e mais umas poucas capitanias hereditárias, se institucionalizou a questão da corrupção. Portugal, por ser um país extremamente carola e antiquado para os padrões europeus, nunca extirpou isso da sua história e ainda contaminou a sua colônia brasileira da época com o mal da corrupção, que desde então está extremamente inserido na nossa sociedade. Nas mais mínimas atitudes, e historicamente o brasileiro considera normais condutas que eticamente seriam reprováveis ou são de fato condenáveis em diversos países do mundo. Por exemplo, o famoso QI, quem indica. Ah, fulano de tal, você é amigo de ciclano, me indica para ele como profissional que eu estou precisando, guardar lugar na fila, furar fila, são todas condutas padrão na sociedade brasileira, que, no entanto, elas são muito mal vistas no restante do mundo, não é? O sujeito, às vezes, se vale de jeitinhos e mais jeitinhos ao longo do dia, sem querer, sem ver, corrompe e é corrompido de diversas maneiras ao longo do dia, e chega de noite, liga a TV e acha absolutamente estranho que políticos sejam corruptos. O político, na verdade, ele vem do povo, ele é um retrato do povo. O sujeito leva para o poder os defeitos que ele tem quando ele é cidadão, enquanto ele é um simples cidadão, enquanto ele é povo. Ele não vira um super-homem, ele não fica livre, expurgado de seus defeitos porque ganhou uma eleição, ou porque passou no concurso público, ou porque vestiu a toga, o paletó e a gravata e adquiriu poder e notoriedade. Ele continua repleto daqueles mesmos defeitos
que ele trouxe do seu berço, da sua formação familiar, da sua formação social e acadêmica. Ele que achava comum vender um veículo, um carro, gerando prejuízo para o comprador, ele vai continuar achando comum e normal isso, e nada de antiético. Afinal de contas, o vendedor é esperto e o comprador é que foi bobo. Se ele achava normal o marido que trai a esposa ou a esposa que trai o marido, ou seja, ele achava uma coisa do espertalhão bem visto pela sociedade, a traição, e que boba quem é traído, ele vai levar essa ausência de conduta ética conjugal para o seu cargo público. Ele não vai mudar porque atingiu o poder. A peculiaridade do cidadão brasileiro é que nós temos inerente à nossa atividade política, inerente à nossa vida social, a corrupção em seus mais variados graus, como se fosse uma coisa normal, absorvida como normal pela sociedade. É a famosa lei de Gerson. Na década de 70, um jogador de futebol famoso, Gerson, o canhotinha de ouro, né, da seleção de 1970, brasileira tricampeã do mundo no México, ele fazia propaganda para um cigarro e ele criou um bordão. O importante, dizia Gerson no bordão, é levar vantagem em tudo, certo? E desde então se criou a lei de Gerson, em que no Brasil é importante levar vantagem em tudo, certo? Errado, Gerson. Errado, canhotinha de ouro. Isso não é correto, isso não é certo. Por mais que nós estejamos entranhados com corrupção até as ventas, e que isso seja histórico, isso venha desde o Brasil colônia, nós precisamos mudar isso que está aí. A gente tem que modificar o entendimento social, a formação de nossos jovens, a nossa educação, e nós temos que interferir muito profundamente na nossa cultura, para que nós passemos a perceber essas pequenas corrupções do dia a dia e passemos a evitar essas ações antiéticas, para poder gerar uma classe política um pouco mais saudável, um pouco mais ética, um pouco mais preocupada, não somente com as eleições futuras, mas também com as gerações futuras. Até a próxima. Entretanto, apoio cultural ACIE, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Vera Cruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe.